Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo este povão. Que Deus abençoe você, você aí do Facebook, você do WhatsApp, você do outro lado do mundo, você da África, você de Portugal, você da Espanha, você dos Estados Unidos, você do México, você da Argentina, do Paraguai, da Bolívia, você de todo esse Brasil aqui, todos os estados do Brasil, né? Que Deus abençoe você grandemente pelo Espírito Santo. Eu quero deixar aí uma reflexão com todos vocês. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número... O capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 1 e o 2. Diz assim, ó: finalmente, irmãos, rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que os mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, simplesmente agradar a Deus significa simplesmente trazer prazer e alegria diante dele, como filhos de Deus, agradar o nosso Pai Celestial. Isso deve ser a nossa primeira prioridade na nossa vida, pois a Bíblia é bem clara as Escrituras revelam que os caminhos de Deus são caminhos de bênção que Ele tem para os seus filhos, isso sem dúvida. Agora, uma coisa você olhando para o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, também a Bíblia relata para que sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Vale a pena imitar um pai que tem tantas bênçãos para nos dar. Isso é muito lindo. Por isso, quando nós olhamos dentro da palavra de Deus, nós vemos a importância, e Deus identifica em dois tipos de pessoas. Por exemplo, aqueles que desagradam a Ele e aqueles que agradam a Ele. Por isto, Ele vai abençoar aqueles que agradam. São os dois tipos de pessoas que Deus praticamente Ele se revela. Por exemplo, aqueles que não agradam vai sofrer a punição, aqueles que agradam vai ser abençoados. Por exemplo, pessoas que não agradam a Deus são aqueles que vivem somente para si. E quem vive somente para si, ele nunca ele vai conseguir agradar a Deus. Por quê? Porque não tem como agradar a Deus, pois a Bíblia, ela relata no livro de Romanos, capítulo 15, a Bíblia diz assim, ó: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo naquilo que é bom para a edificação. Quer dizer, se você agrada o seu próximo naquilo que é bom para a edificação, louvado é o nome do Senhor. Você não pode agradar o seu próximo naquilo que não vem edificar, que não traz edificação, porque Cristo também não agradou a si mesmo. Paulo falou isso no livro de Romanos, capítulo 15, o versículo 3. Se Deus não agradou a ele, se Jesus não agradou a Ele mesmo, então a mesma coisa as pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, aqueles que só buscam agradar os homens não estão agradando a Deus, pois lá na Galácia, no capítulo 1, versículo de número 10, pois Paulo, ele foi bem claro, o apóstolo, ele disse, olha, ele estava enfrentando aquela luta contra os legalistas, contra eles, da Galácia, que queriam impor as leis mosaicas dentro da igreja. Então, o que Paulo diz, quando ele diz no capítulo 1, versículo 6, quando ele chega na Galácia, os crentes estavam vivendo outro evangelho, já não era mais aquele evangelho da graça, aquele evangelho do capítulo 3, que a Bíblia relata no Gálatas, que eles haviam começado no Espírito e agora estavam na carne, já não era mais aquele cristianismo. Aí Paulo chega no versículo de número, no capítulo 1, versículo 8, diz, olha, ainda que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho a não ser este, seja maldito. Aí ele diz no versículo 9, porque o que eu recebi, não recebi de homem, mas recebi de Deus. O versículo 10, porque importa obedecer a Deus ou aos homens? O que vocês querem agradar? A Deus ou agradar os homens? Pois infelizmente era justamente isso.
Pois quando nós olhamos, a verdade é que o Senhor, Deus, é o nosso mestre real. E a Bíblia revela que Ele é a fonte de vida. A fonte de vida. 1 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo de número 4. Como é interessante, pois outra coisa está no livro de Romanos, no capítulo 8 de Romanos. A Bíblia diz que aquele versículo 8, o 9 ao 13, a Bíblia revela que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Pois muitas pessoas usam aquele refrão, dizendo lá o capítulo de número 8, versículo 1, do livro aos Romanos, quando Paulo diz assim que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Por exemplo, não há nenhuma condenação para aqueles que não andam segundo a carne, mas se ele anda segundo a carne, ele não tem como agradar a Deus. Ele não tem como agradar a Deus. Só agradamos a Deus quando nós não andamos segundo a carne. Pois é bem claro. Pois uma outra coisa que não agrada a Deus está no livro de Hebreus capítulo 11 e o versículo 6. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois alguém, para aproximar de Deus, ele tem que ter fé. Ele tem que saber que Deus é galardoador de todas as coisas. Por isso que o escritor aos Hebreus revela que sem fé é impossível. Como que eu vou aproximar de Deus se eu não tenho fé? A fé é coisa fundamental. Por exemplo, capítulo 11 do livro de Hebreus vai mostrar os degraus da fé dos homens de fé que venceram o reino, que fecharam a boca dos leões, que da fraqueza tiraram força, do fogo tiraram a força do fogo, que viviam em cavernas, que eram pessoas que o mundo não era digno deles. Mas o versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Certo que Paulo, o apóstolo, fala da comida no capítulo 14 do livro aos Romanos, mas ele diz que tudo aquilo que fazemos sem fé é pecado, não agrada a Deus. Pois tudo que nós fazemos, nós temos que ter em primeiro lugar a nossa fé. A fé tem que estar em primeiro lugar. E principalmente quando trata-se de aproximar de Deus. Pois se eu vou orar sem fé, não tem como receber, não tem como. Se eu vou ofertar sem fé, não tem fé. Então não tem como, meus amados. Pois a Bíblia, ela é certa. Pois para agradar a Deus, eu tenho que ter fé. Agora veja bem, aqueles que podem, aqueles que pedem as coisas certas a Deus, todas as coisas, as pessoas imploram a Deus e acaba por revelar o seu caráter, o senso de valor. Pois é bem certo. Um exemplo, quando Deus ele aparece para Salomão, que Deus ele dá um cheque em branco para Salomão e diz: pede o que queres que eu vou te dar, eu te dou. Salomão pediu o que? Sabedoria. Quer dizer, são pessoas que agradam a Deus. Quer dizer, ele agradou aqui, mas desagradou lá na frente. Desagradou lá na frente, mas aqui ele agradou. Então as pessoas que agradam a Deus têm o seu senso, tem o seu senso de caráter, de valor, como está no capítulo 3, versículo 9, do livro do 1 Reis. Aqueles que são separados para Deus, como está em 2 Timóteo 2 e 4,
São numerosos cristãos, são cristãos que realmente são ocupados com as coisas de Deus e tentam alcançar o padrão de uma vida espiritual elevada. Eles não abrem mão daquilo que Deus coloca na sua vida, pois estão dispostos em qualquer circunstância em agradar ao Senhor e dizer: não, eu estou pronto para agradar a Deus, eu quero agradar ao Senhor. Pois a Bíblia, ela é poderosa, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus, ela é muito linda. Por isso, amados, quando nós paramos diante de circunstâncias como essa para agradar a Deus, pois a Bíblia diz que aqueles que agradam a Deus são remidos e são rendidos, totalmente rendidos a Deus, é uma vida completa, são capazes de realizar e fazer a sua vontade. Pode acontecer o que tiver de acontecer, estão dispostos a fazer a sua vontade, como está no livro de Hebreus, capítulo de número 13, o versículo 20 e o 21. Pois aqueles que agradam a Deus, é o caso do livro do Gênesis, capítulo 5 e 24, que Enoque, ele andou com Deus, ele agradou a Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, a Bíblia relata que ele alcançou testemunho de que agradar a Deus, antes da sua transladação, ele alcançou testemunho. Por exemplo, quem agrada a Deus antes do arrebatamento da igreja tem que alcançar testemunho antes, para depois ser arrebatado. Ninguém vai alcançar testemunho depois, o testemunho tem que ser antes, para que depois do arrebatamento não tem como. Então, para ser arrebatado, então temos que alcançar testemunho antes do arrebatamento. Pois é certo isto, é a comunhão que temos com Deus, pois aqueles que louvam a Deus, como está no Salmo 69, o versículo 30, o 31, nem todos cristãos cantam e louvam a Deus, mas o Senhor olha e julga os nossos corações, enquanto estamos louvando a Deus, enquanto estamos adorando a Ele. É aquilo que Deus se agrada. Pois é certo que muitas vezes as promessas para aqueles que agradam a Deus são coisas tremendas. Pois Deus, Ele se revela, aquele que agrada a Deus, as suas orações são atendidas, Deus, Ele responde às suas orações, como está em 1 João capítulo 3 e o 22, pois é bem certo que Deus está pronto para receber, pois a palavra de Deus, ela ainda revela o Deus eterno, o Deus poderoso. Deus vai te exaltar na terra, Deus vai te levantar na terra. Agora, uma coisa é clara, temos que lutar para agradar a Deus, temos que nos esforçar para agradar o Senhor, porque quem vai nos retribuir não é homem, quem vai nos retribuir é Deus. Então vale a pena agradar a Deus, andar com Ele, viver com Ele, ter Ele na nossa vida, para que o nome dEle seja glorificado dia após dia na nossa vida. Deus abençoe você grandemente pelo Espírito Santo, e que Deus possa lhe conceder, te conceder vitórias através do Espírito Santo. Amém.